A festa junina tinha amendoim doce, torta de frango, bolo de chocolate, bolo de fubá. Tinha arroz doce, canjica, doce de abóbora com coco. Eu tinha que escrever e fazer um livro de receita. Entrevistei a diretora. Ela falou assim, nós somos a turma do segundo B e nós vamos entrevistar a senhora. Desse jeito fica fácil de aprender. A minha mãe tá orgulhosa de mim, por causa que eu já sei ler. Achei legal, porque é interessante e é muito legal para quem não sabe, não é alfabético ainda. O projeto ele vem com a proposta de você alfabetizar, mas com sentido, é isso, com um produto final. Porque isso desperta na criança uma interação maior, porque eles têm um propósito, tem um objetivo, nós vamos fazer um livro. O sucesso de qualquer atividade que se proponha a ensinar, a ler ou a escrever, tem a ver com o objetivo, com o conteúdo que se quer ensinar, com a organização e a forma de propor atividade, com os agrupamentos dos alunos, com a intervenção pontual da professora. Mas, além disso, vale ressaltar que tem a ver com a finalidade, com o sentido que a atividade tem para os alunos. Ou seja, os alunos irão ler ou escrever em função de uma necessidade. Então, a escrita, a leitura, passa a ser um meio e não um fim. Não é somente vamos alfabetizar ou vamos trabalhar com receitas, uma coisa solta. Tudo foi amarrado para, no final, nós termos os livros para distribuir nas salas de segundas séries e a festinha onde as receitas escolhidas iam estar sendo servidas para a comunidade. Nós tentamos chegar bem próximo de um livro de receitas convencional. Tivemos todo esse cuidado de deixar para eles o que era um livro de receitas. E na hora de concluir o livro, esse livro teria que ser bem próximo do real, do que a gente tem lá fora, que era essa a intenção do projeto. Não era um projeto solto, então tinha uma referência, eles sabiam por quê, para quê, né, que era fazer um livro de receitas e fazer uma festa com aquelas receitas selecionadas. Este livro de receitas ele foi compartilhado com as outras salas de aula, com a diretora, a coordenadora e, na verdade, todo mundo viu o livro, mesmo quem não tinha um exemplar, mas acabou vendo o livro, foi mostrado, tiramos fotos e tudo, e foi passado de sala em sala e foi distribuído um livro para cada sala. Foi um momento proveitoso em todos os sentidos, tanto de aprendizagem como até de lazer, né? Porque ali todos tiveram a oportunidade de ver o trabalho que foi desenvolvido durante todo o projeto. Ali foi, na festa foi o resultado final, né? O fechamento do projeto em si. A preparação com a formadora Célia foi em conjunto com a coordenadora Cleide, com a Adriana e com a diretora também, juntamente com a diretora. Nós fazíamos estudos de textos de Délia Lerner, de Emília Ferreiro, de Thelma Weiss,
a fim de enriquecer mais os meus conhecimentos, os nossos conhecimentos, na verdade, né? Também analisamos o projeto que já havia no Ler e Escrever, no material do Ler e Escrever. Fizemos alguns ajustes a fim de trazê-lo mais presente na nossa prática aqui da Escola Josefina. O texto de Délia Lerner, os tópicos abordados foram a respeito de das intervenções, da hipótese de leitura das crianças, de como você faz essas intervenções. Um dos textos que eu li da Délia Lerner foi o texto da entrevista, que eu levei para casa, já havíamos estudado aqui em HTPC, e eu levei para casa para estudar esse texto, e abriu muito a minha visão de alfabetização, porque é uma proposta de alfabetizar com um propósito social, né? Com uma visão que a criança tem lá fora, ele já tem contato com receita lá fora, só que trazer para dentro da sala de aula para alfabetizá-lo como uma proposta de algo concreto, de algo real, que no final seria o livro entregue para as outras salas. Muito importante foi o planejamento, porque o projeto não foi aplicado tal qual está no livro de Guia de Orientações Didáticas da primeira série. Então teve uma adequação desse projeto, onde foi discutida etapa por etapa do projeto e as implicações que estavam por trás de cada atividade. Então, à medida que a gente ia estudando o projeto, ia sendo embasada de textos teóricos também. Além disso, desse planejamento, tematizar a filmagem da professora comigo, com a Célia, a Cleide e a própria professora também fazia com que nós tomássemos consciências das intervenções da professora, dos procedimentos dela. Eu gravei todas as etapas do projeto para que a Ângela pudesse se ver, porque eu vejo assim que a tematização da prática é um objeto de estudo, né? E no qual o professor tem essa chance de se olhar, né? Porque talvez só por minhas observações ela não compreendesse. Então o fato dela ver é o que possibilitou o avanço dela. Nós fizemos a adaptação primeiro a partir das reuniões que nós tínhamos com a coordenadora, com a Adriana, juntamente com elas, e eu sentindo a sala, né? As necessidades que os meus alunos apresentavam, levava para o grupo, né? Com a Célia, com a Cleide, com a Adriana, e a partir daí nós íamos fazendo as adequações. Boa tarde. Nós viemos fazer uma entrevista. Nós somos da segunda B. Nós gostaríamos que você escolhesse uma receita para a nossa festa junina para o nosso livro. Eu gosto muito de torta de frango. Eu acho que é esse. Não. Esse aqui não. Então é esse. Acho que é. Aqui. Na entrevista que os alunos fizeram na escola, eles precisavam descobrir na comunidade escolar quais eram as receitas preferidas para escrever o livro que seria usado pelas classes para a elaboração das receitas. Então, eles foram fazer a entrevista movidos por essa necessidade. Eles estavam lendo movidos por um objetivo. É isso que fez o sucesso da atividade também. Eu nunca havia imaginado que crianças que não leem poderiam fazer uma entrevista. Mas, por trás, é claro que tem que haver o trabalho do professor, né? O professor dando condições para essas crianças chegarem até a entrevista. Nós gostaríamos que você escolhesse alguma dessas receitas de combinação que eu te pedi no milho. Quero milho cozido.
É porque acaba com o outro já puxa. Essa aqui é aqui também. Eu gosto também de canjica. Canjica. Pronto. Eu escolhi a canjica. Eu não poderia interferir. Em momento algum eu não poderia interferir. Eu senti um pouco de dificuldade das crianças na interação. E a partir daí, levantando a questão principal, eu acredito que foi essa, nós levantamos ações que nós poderíamos fazer em sala de aula para estar promovendo essa interação. Hoje nós vamos escrever a receita do doce de abóbora com cu. Então, conversem um com o outro para saber a melhor forma de escrever. Não. De abóbora. Não tem espaço. Faz aqui. Vai rápido. No aves do... Mas eu preciso de coco. Baixinho. E agora? Você tá pulando, Julinho. Você tá pulando. Quando as crianças começaram esse projeto, elas não conseguiam interagir, elas não conseguiam discutir, porque não basta sentar junto, não basta colocar as crianças um ao lado do outro. Elas precisam conversar sobre. Isso é um aprendizado, porque se elas estão acostumadas a ficar na classe só ouvindo o professor, e elas estão trabalhando, embora uma ao lado da outra, mas estão fazendo individual, elas têm um papel na atividade. Se as crianças têm que discutir uma com a outra para escrever, muda-se esse papel. Ela está assumindo o lugar de sujeito da aprendizagem. Do ponto de vista do aprendizado da interação, esse projeto trouxe um grande ganho para essas crianças. É impressionante olhar para a atividade de escrita em dupla e ver as crianças discutindo e conversando sobre a escrita. A partir do momento que começaram a interagir, a discutir, foi de uma hora para outra o crescimento, tanto que eu tinha crianças silábicas com valor sonoro e que em pouco tempo já estavam alfabéticas. No HTPC, como eu acompanhei cada etapa do projeto e gravei, né, filmei, então eu trouxe esse material para que nós pudéssemos analisar tanto os procedimentos das crianças, como também os procedimentos da professora. Então, os pontos positivos e o que ela ainda precisaria melhorar na prática dela. Nós, no HTPC, discutíamos situações de sala de aula, né, levantávamos as dificuldades. A coordenadora Cleide trazia textos, vídeos do Letra e Vida. Foi muito interessante no HTPC estar me vendo enquanto profissional fazendo trabalho em sala de aula, porque eu tinha muita
muitas restrições dessa visão, que é uma coisa que a gente fica meio exposta. Já aprendi muitas coisas, sei que eu preciso primeiro, a partir da ação do aluno, estar fazendo as minhas intervenções. Porque essas intervenções, você tem alguns fatos que você consegue trazer na hora da intervenção. Mas na hora, a ação da criança é primordial para você saber por que lado que você vai problematizar, para a criança avançar. Essa é uma atividade de leitura. E vocês vão precisar ler a receita toda. Depois que vocês lerem toda a receita, vocês vão precisar, no final, contar para o outro grupo o modo de preparo dessa receita. Abóbora com coco. No nosso livro. É uma das receitas do nosso livro. Vocês vão tentar encontrar os ingredientes dessa receita. Você já sabe o nome, sabe? Sabe do que se trata. Agora você vai tentar ler os ingredientes. Vai ver quantos ingredientes você consegue encontrar. Mostrem para mim aonde que está escrito um cravo da Índia. Aí? Isso, então leia para mim, Vitor. Peraí, deixa o Vitor ler. Cravo da Índia. Muito bem. E como que você descobriu, Vitor, que aí é um cravo da Índia? Aqui tem um. Ah, tá. Mas aqui também não tem um? Tem. Você? Por que não pode ser aqui, ó, um cravo da Índia? Hein? Não sei. Ah, porque aqui tem o C. Quais ingredientes vocês já conseguiram ler? De sopa de açúcar. 4 colheres de sopa de coco ralado. Com intervenções ricas, com intervenções corretas e pertinentes, porque dependendo da hipótese, a sua intervenção tem que variar. Não é uma coisa linear para todas as crianças, é uma intervenção só para todos os alunos. Para cada dupla, eu tinha que ter uma intervenção adequada. É importante ressaltar que a intervenção está colada com os saberes das crianças. A professora vai construindo a intervenção durante a atividade. Numa atividade de leitura, eu posso antecipar muito da intervenção, mas eu não posso antecipar tudo. Então, ela vai sendo construída, ela vai dialogando com o que as crianças vão revelando durante a atividade. Então, com as crianças que sabiam que mais nesse grupo, a professora pede que eles leem com uma autonomia e quando ela chega lá, ela pergunta, o que vocês já encontraram? E as crianças falam, mas não falam tudo. Aí ela diz para eles o que ainda tem. Ela diz, olha, mas tem 300 gramas de abóbora em cubo, meia xícara de água, e ela cita outras coisas, outros ingredientes que as crianças não tinham falado. E ela diz, falta isso, então encontre, aí ela delimita, encontre onde está isso. A criança alfabética, ela precisa conseguir autonomia na leitura e na escrita. Então, ele junto com o colega, eles vão discutindo e eles chegam na resposta. Para o trabalho ter um bom resultado, é necessário realmente o apoio da escola, o apoio dos gestores, né, nos projetos, que isso eu tive desde o início, e a todo o grupo escolar, né, os gestores, os docentes, o pessoal os funcionários, inspetores, todos eles engajados na finalidade que qual é? A alfabetização das crianças. Porque as crianças indo bem, né, conseguindo acompanhar as aulas, participando, isso traz um resultado positivo para toda a escola. Todo mundo está envolvido nesse processo. Eu apoiei a professora tanto nos estudos quanto no planejamento.
e na sala de aula também. Então eu ia lá, olhava, ajudava, né? Quando eu percebia que ela fazia algumas intervenções não tão adequadas, a gente conversava, ela refazia. Então eu acompanhei todo o processo, do planejamento à execução dele. Foi muito bom poder ter esse acompanhamento. Poderia ter em todas as diretorias, em todas as escolas, mas como não é possível, a gente fez em uma escola para poder levar esse trabalho adiante e servir para as outras pessoas que possam usar e tirar bons modelos do que foi proposto. O gestor precisa ter o compromisso também de se apropriar dessas práticas, dessas formações que acontecem na diretoria de ensino. Não é porque não adianta você só ir lá nas formações e não disseminar isso na sua escola. Então, aqui, tudo que a gente aprende lá nas formações, tanto o PC quanto o diretor, a gente senta, né, faz as pautas, na medida do possível eu acompanho os HTPCs. Para mim, a formação também, eu acho interessante isso, né, eu acompanhar o que está acontecendo na minha escola, né, fornecer condições para que o PC ele realmente tenha essa garantia de atuar na área dele, sem que ele tenha que ter essa preocupação com outras tarefas administrativas, né? Então, ele atua realmente no pedagógico. Nessa escola, realmente eu atuo na minha função de acompanhar o ensino, né, dos professores e a aprendizagem das crianças. Então, a diretora, ela me apoia muito nessa questão. Então, o meu tempo é destinado a isso, a cuidar da aprendizagem das crianças e dos professores também.